noite, queridos. A graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês que estão assistindo aí. Nosso coração se alegra por mais um culto online nesse domingo em que o Senhor tem preparado para mim e para você. Nós sabemos que cada culto tem sido especial, tem sido poderoso e maravilhoso diante de tudo que Deus já tem feito sobre nós e já tem falado conosco. E hoje não será diferente. Então separe esse momento agora. Não se disperse nesse momento, vamos adorar o Senhor, vamos louvá-lo com toda alegria, com todo o nosso júbilo. E eu gostaria de ler aqui nos Salmos de número 98, versículo 1 e 2 que diz: Cantai a Jeová um cântico novo, pois maravilhas são as coisas que Ele tem feito. Sua direita, sim, seu santo braço tem lhe obtido a salvação. Jeová tem dado a conhecer a sua salvação, tem revelado a sua justiça aos olhos das nações. E é esse Deus, é esse Jeová e Yahvé que nós louvamos e que nós adoramos. Então vamos entoar esse louvor e esse cântico ao Senhor, para que o Espírito Santo habite sobre nós, para que o Espírito Santo se achegue sobre nós, em nosso coração. Levantamos as nossas mãos para louvar a Ti, Jesus, e Te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor. Só o Senhor e o coração. Igual ao teu.
santo como somente és, Senhor. Somente Tu és, Senhor. Então reveste-nos, Senhor, com vestes limpas, Pai. Oferecemos esse louvor a Ti, Jesus. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Queremos Te adorar, Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos conhecer mais a Ti, Deus, queremos exalar mais do Senhor, nós queremos exalar mais do Senhor. Senhor, eu desejo exalar mais do Senhor, eu desejo que a minha vida, ela exale mais do Senhor. Eu preciso transpirar mais o Senhor. Há muitas coisas na minha vida que precisam ser retiradas, trabalhadas, ajustadas pelo Senhor. Então, Espírito Santo, eu faço dessa poesia, dessa poesia musicalizada, interpretada, Senhor, pelo Ministério de Louvor, pela nossa ministra, eu faço dessa canção a minha oração nessa noite. Minha oração honesta, sincera, eu tenho sede de Ti. Senhor, no último culto nós fomos ministrados através do louvor sobre uma oração sincera de pedir que o Espírito nos atraísse. Eu sinto que nós temos sido atraídos pelo Espírito. Atraídos, Senhor, a um novo alinhamento. Atraído, Senhor, a uma maturidade, a um crescimento. Nós queremos estar no centro da Tua vontade. Pastor Rafa, hoje de manhã eu vim aqui para a igreja orar, 6 horas da manhã. E tem uma canção, quando eu não consegui cantar ela, porque veio muito forte, eu não sei se vai dar, vê aí, que diz assim: existe um lugar, eu sei, Senhor, no centro da Tua vontade. Não sei se você conhece, Lídia. Existe um lugar, Senhor, feito só pra mim. É neste lugar eu quero habitar, Senhor. É uma canção da Nívia Soares que diz que existe um lugar no Senhor feito para nós. É nesse lugar que nós queremos estar. É nesse lugar que nós queremos habitar. No lugar do quebrantamento, no lugar do ajuste, no lugar que nos impulsiona a vencer, mas não deixa com que nós negociemos os nossos valores morais e, sobretudo, espirituais. Que o Senhor, assim, irmãos, possa vir na tua vida, no teu coração, que o Senhor possa falar com você. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, nós entregamos o nosso coração. Cobre-nos com teu sangue, traz a Deus a verdadeira revelação da tua palavra. Nós queremos ouvir a tua palavra em nome de Jesus, amém. Obrigado, queridos, vocês vão ficar aí, vê se você acha aí no YouTube, é da Nívia Soares, Existe um Lugar. E essa canção tem sacudido a minha alma. Irmãos, hoje eu tenho a melhor notícia para te dar. Fica aí até o final do culto, que no final do culto, no final da mensagem, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar.
tá bom? Então fica aí até o final. E eu gostaria de pedir que você já fosse abrindo a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 12, verso 26. Livro de 1 Reis, capítulo 12, verso 26 ao verso 33. Você que me acompanhou ontem pregando lá na rádio Novas de Paz, nem pregando, trocando uma ideia com meu amigo pastor Eniel, líder das igrejas Casa da Bênção, com meu amigo pastor Tércio, com meu amigo pastor Felipe, pastor bispo Paulo Hortêncio, pastor Arthur da Igreja do Amor, Paulo Hortêncio da Igreja da Família, pastor Oséias da Advec, pastor Humberto da Verbo da Vida, e muitos pastores, eu falando aqui alguns, pastor Marcelo da Igreja Batista de Piedade, muitos irmãos, muitos pastores, dobradinhas, pastor Danilo da minha querida Igreja Moriá, meu amigo Odilon, também ali da Igreja Moriá. Odilon, um beijo para você, meu irmão, meu querido, né? Aliás, pastor Odilon, se você estiver me vendo, você sabe que você está me devendo um café, você sabe disso, né? Então, queridos, muitos pastores ali, nós tivemos oportunidade de um dia inteiro pregar a palavra, compartilhar a palavra, falar de unidade, falar de quebrantamento. Então, você que me acompanhou ali ontem na Novas de Paz, muito obrigado pela tua audiência, os membros do Ministério Apacentar, pelas mensagens, foi muito legal mesmo. Deus possa abençoar vocês. Abra a tua Bíblia aí no livro de 1 Reis, capítulo 12, verso 26. Viu alguma coisa aí, Lidy? Não conhece? Nossa, a gente já cantou ela aqui, não? Nunca cantamos? Poxa. Mas tá com a letra aí ou não? Presta a letra. Tá, deixa eu ver aqui. Rafa, vê se tu consegue a cifra aí. É nesse mesmo tom. Irmão, tem uma canção aqui que toda vez que uma canção emplaca no meu coração, que eu dou para os meninos do louvor ministrar, vira tudo. Pegou aí, Rafa? Vê se você vê aí. É ao vivo é assim mesmo. Pegou o tom aí? É esse mesmo tom. Pode ser esse. Você já achou aí? 1 Reis, capítulo 12, verso 26. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar, que eu desejo estar, Senhor, e é neste lugar que eu quero habitar, Senhor, é neste lugar, que eu posso descansar, Senhor, é neste lugar, no centro da tua vontade. Lá de cima existe um lugar, existe um lugar, Senhor. Muito poderosa essa canção. Até o final eu vou conseguir cantar ela para você, porque entrou um negócio aqui no celular da Lidy. Eu estava vendo a letra, mas entrou um negócio aqui de salão de beleza, Lidy. Entrou um negócio ali. Irmão, essa é uma canção poderosa. Existe um lugar feito só para mim e para você. Esse lugar é a vontade de Deus. Esse lugar é o coração de Deus. Esse lugar é o centro da vontade do Senhor. Conseguiu botar de novo, Lidy? Botou?
Vamos ver se a gente consegue aí. Vamos lá, Rafa, de novo. Vamos lá de novo. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar. E é neste lugar que eu desejo estar, que eu desejo estar, Senhor. E é neste lugar que eu quero habitar, Senhor. É neste lugar que eu posso descansar. Que eu posso descansar, Senhor. É neste lugar, no centro da tua vontade. É neste lugar, no centro da tua vontade. Existe um lugar, vai. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar. Eu desejo estar, Senhor. E é neste lugar eu quero habitar, que eu quero habitar, Senhor. É neste lugar que eu quero descansar, que eu posso descansar. É neste lugar, no centro da tua vontade, Deus. Existe um lugar no centro da vontade de Deus. Por que eu fiz questão de cantar essa música, querido? Porque essa canção tem me tocado, tem me sacudido. Porque quando eu lembrei dela, comecei a chorar lá no gabinete. Comecei a chorar e era um choro, irmãos, assim, no espírito. Você sabe quando você sente uma vontade de chorar, mas é de alegria. É um choro de um desejo. E o meu coração, irmãos, tem andado desejoso de estar no centro da vontade de Deus. Não esteja no centro da tua vontade, esteja desejoso do centro da vontade de Deus. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade, feito sob encomenda para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Lidy, querida. Desculpe ao Ministério de Louvor, a gente não ensaiou, mas é assim mesmo, irmão, é assim mesmo. Mas é de todo o coração que nós estamos fazendo para o Senhor, mas nós vamos fazer melhor para Ele. Eu quero ler com você a palavra de 1 Reis, capítulo 12, verso 26 ao 33. Deixa a sua Bíblia aberta, tá? O tema da mensagem nessa noite é o Evangelho de Jeroboão, as duas dinastias do reino. Então o tema da mensagem nesta noite é o Evangelho de Jeroboão, as duas dinastias do reino.
essa é uma mensagem inspirada no livro do meu amigo querido, pastor Marcos Reis, lá do Rio de Janeiro, da Edificando a Casa do Pai, um homem de Deus, que Deus ainda vai projetá-lo para o Brasil e para o mundo. Tem a oportunidade de ser meu contemporâneo e de ser um erudito. Então, essa mensagem é inspirada num capítulo do livro dele. Então, diz assim o texto da palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 12, verso 26 ao verso 33, diz assim: Disse Jeroboão consigo: agora tomará o reino para a dinastia de Davi. Se esse povo subir para fazer sacrifícios no templo do Senhor em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor. Roboão, rei de Judá, eles me matarão e tornarão Roboão rei. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: é muito trabalho para vocês subirem até Jerusalém. Vês aqui teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito? Pois um em Betel e outro em Dan, nos extremos da terra de Jerusalém. E isso se tornou em pecado. O povo ia até Dan para adorar o bezerro de lá. Jeroboão fez casa nos altos e constituiu sacerdotes de todo tipo de gente, embora não fossem dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, ao 15º dia do mês, como a que se celebrava em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha feito. E em Betel estabeleceu sacerdote nos altos que levantara. Sacrificou no altar que fizera em Betel, no 15º dia do 8º mês, mês que tinha escolhido ao seu bel prazer. Assim ordenou uma festa aos filhos de Israel, e sacrifício no altar, queimando incenso. Uau! Esse texto parece um texto difícil, mas não é. Esse texto tem a ver com os dias que nós estamos vivendo. A partir da morte de Salomão, o rei de Israel, o Roboão, filho dele, reinou por um pouco de tempo sobre as 12 tribos. Mas logo na sequência houve uma divisão das tribos. E então Israel foi dividido em reino do sul e reino do norte. Ok? Ou seja, Judá, que ficou com as tribos de Judá e Benjamim, e o reino do norte, simplesmente Israel, que foi composto pelas outras 10 tribos. Então, nós vemos Jeroboão reinando sobre Israel e Samaria, enquanto Roboão reinou sobre Judá, em Jerusalém. Essa divisão no reino tipificou o que nós podemos viver hoje no Evangelho, que nós precisamos excluir da nossa vida. Quando nós olhamos os nomes, os 2 reis que tomaram conta de Israel, havia o rei Jeroboão, que ficou pastoreando, ou melhor, liderando as 10 tribos, e existia o rei Roboão, que ficou pastoreando, liderando Judá em Jerusalém. Os nomes são parecidos, são quase idênticos. Os nomes do rei Jeroboão e Roboão também, os seus significados são parecidos. Roboão significa Deus aumentou o povo, e Jeroboão significa o povo se tornou numeroso. Então, o nome de Roboão significa Deus aumentou o povo, e o nome de Jeroboão significa o povo se tornou numeroso. Quando você olha numa rápida visão, parecem sinônimos, mas não são. Roboão representa e está representando a casa de Davi. Roboão representa um crescimento que Deus estabeleceu. Já Jeroboão fala também de um crescimento, e se for contar, muito maior do que Roboão, mas é um crescimento conquistado
a título das próprias forças. Então nós podemos crescer em número, em conquistas, em finanças, com a nossa força, ou nós podemos crescer, mas na força de Deus. Então nessa noite, eu quero ministrar para você que você tem uma escolha: ou você cresce na força de Deus, ou você continua tomando decisões sem direção de Deus, e você vai até crescer, mas sem a glória de Deus. Nós precisamos deixar Deus nos guiar, nós precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor, nós precisamos deixar Deus assumir o controle de todas as coisas, para que o nome dEle seja glorificado. Quando Israel se divide em dois, há um padrão que agrada a Deus, e há então um padrão que desagrada a Deus. E nós podemos ver claramente que muitos reis de Judá que se seguiram, quando vão se contar as histórias do rei de Judá, eram reputados por terem andado como Davi, como seu pai, no tocante a fazer a vontade de Deus. E igualmente muitos reis de Israel foram medidos por andarem ou não no caminho de Jeroboão, dadas as atitudes perversas de Jeroboão. Então nós vemos aqui, e aqui eu estou terminando a introdução, quando nós lemos em 1 Reis capítulo 12, verso 26, a descrição do que estava vendo em Israel, que é a descrição do que está acontecendo hoje. E a descrição é a seguinte: reino dividido, a maior parte crescendo, mas com um rei que não agradava a Deus, Jeroboão, e uma parte menor crescendo, vivendo o crescimento em Deus, mas andando de acordo com o coração de Deus. Ambos são reinos, porém somente um agrada a Deus. E aqui está uma lição poderosa para a nossa vida cristã. Nós podemos caminhar de várias formas, mas nós precisamos ter a clara visão do que agrada e o que não agrada a Deus. Quando nós ouvimos desde criança que Deus vai tirar uma igreja de dentro de outra igreja, esta imagem aqui pode ilustrar, porque em Israel agora havia duas igrejas, a igreja de Jeroboão e a igreja de Roboão. E quando você olha para Jeroboão, você vê um reino muito grande, muitas tribos, e se você se impressionar pelo tamanho, pela pujança, você quase acredita que Jeroboão está vivendo a bênção de Deus, porque nos dias que a gente está vivendo, irmãos, as pessoas, elas são nécias, e elas medem a bênção de Deus na nossa vida, pela quantidade de vitórias que a gente tem. Então se você comprou o carro, as pessoas dizem, você foi abençoado. Se você compra uma casa, as pessoas dizem, você foi abençoado. Mas se você anda de ônibus, as pessoas não te acham tão abençoado. Se você conseguiu comprar umas férias na Disney, você foi abençoado. Mas se as tuas férias vai ser lá, fala um lugar de férias aqui em Recife, no interior. Aonde? Caboabó, Xando Rocha. Aí ó, pastor, passei férias esse ano lá em Cabobró, lá em Xando Rocha, lá em Carne de Vaca. Olha, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, isso aí não está muito abençoado não. E como é que você foi de férias? Fui de ônibus, depois peguei o Uber. Não é Uber não, é o Uber. Entendeu? Note a personalização, a customização. Tem o Uber e tem o Uber. Entendeu? Aí o irmão fala, pastor, eu peguei o Uber. E aí alguém olha de fora e começa a medir tua roupa, quando você tem na conta, o que você está vivendo. E alguém que só, não, eu só vivo vitória, trabalho bom, salário bom, carro tranquilo, saúde tranquila, tudo bem. E você olha outra pessoa, bateu o carro sem seguro, foi demitido, uma luta, e a gente fala, está pegando para esse outro.
Porque a gente aprendeu a medir a bênção de Deus pelos resultados materiais. Mas só que isso é um equívoco, porque se você for medir a aprovação de Deus pelas bênçãos materiais, então Jeroboão era mais abençoado e aprovado que Roboão, porque Jeroboão tinha praticamente 90% de Israel. E eu quero te falar de Jeroboão antes de falar de Roboão. Jeroboão foi um homem valente, capaz, trabalhador, esteve com Salomão. 1 Reis capítulo 11, você pode conferir isso. E ele era chefe dos trabalhos pesados. Ou seja, ele era chefe do trabalho braçal. E aqui já há uma figura profética mostrando qual era o DNA de Jeroboão, um homem que conseguia vitórias através da força do braço. Irmãos, eu estou vivendo uma fase muito gostosa em Deus. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, nunca corri tanto, mas eu tenho aprendido a colocar Deus na frente de tudo. Deus na frente de tudo, Deus na frente, e Deus tem me aberto portas de oportunidade para estar com homens, conhecer homens, me conectar a homens, não, coisas poderosas. Mas eu tenho passado na escola do deserto para aprender a me desprender dos resultados aparentes. Então nós vemos aqui já uma alusão clara de qual era o DNA de Jeroboão, um homem que fazia tudo na força do braço. Então, se você está assistindo essa mensagem hoje, querido, e teu último recurso é quando dá tudo errado, é que você vai falar com Deus, é quando tudo se acaba que você vai falar com Deus. Isso está errado, querido. Você está lutando na força do seu braço, e quem luta na força do braço se cansa. Quem pastoreia na força do braço se cansa. Quem gere na força do braço se cansa. Quem tenta resolver problemas na força do braço se cansa. Querido, faz um jejum, coloca uma oração na tua vida. Eu fui dormir anteontem, era 3 da manhã, mas deu 5 horas da manhã, eu liguei para um amigo meu, pastor Luciésio, apóstolo Luciésio. Liguei para ele e falei: apóstolo, vamos orar junto? Ele falou: agora. Quando deu 6 horas da manhã, mesmo só depois de 3 horinhas de sono, nós chegamos na igreja para orar. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu sou mais espiritual? Não, de que você? Claro, obviamente não. E Deus está me vendo, eu não estou falando para isso. Só estou dizendo, querido, que o centro da vontade de Deus, que colocar Deus na frente vai exigir de você esforço. O mesmo esforço que nós temos de acordar cedo para trabalhar, ou para fazer outras coisas pessoais, nós precisamos voltar a ter para jejuar, para orar, para ter tempo com Deus, como eu preguei no último final de semana, na última semana, sobre vida devocional com Deus. Ivanzinho, você já está liderando GCA? Está liderando online? Então faz com a Lid. Então, Lid, Ivan, vocês vão ser futuros pastores. Vocês precisam hoje, pastor, traduz para nós toda a sua caminhada em Recife. Se eu fosse resumir hoje, uma coisa para ensinar para a gente, se o senhor fosse pegar fogo, fosse para a glória, eu diria: ensinem as pessoas a ter tempo íntimo e a sós com Deus de qualidade, com a palavra e com a adoração. Elton, que com a Maria já auxiliam os pastores aí na rede jovem toda, já lideram GCA online, futuros pastores também. Irmãos, é essa a vibe. Sabe por quê? No final das contas, é o que você faz em secreto que te projeta. O que você faz em público só agrada aos homens, mas não agrada a Deus. Mas o que você faz em secreto pode até não ter o aplauso dos homens, mas faz Deus puxar a tua ficha. Entende, irmãos? Então, Jeroboão era um homem público, que gostava de fazer tudo publicamente, mas na força do braço. Jeroboão fala de uma geração competente, valente, esforçada, trabalhadora, porém carnal, porém sem paternidade, porém sem exemplo de um pai que ensina.
havia no coração de Jeroboão um DNA rebelde. Então, todo crente que você encontra no corpo de Cristo rebelde tem dificuldade com paternidade, precisa ser restaurado a sua paternidade, teve ausência de pai. Todo crente que tem problema de aceitar liderança, ele tem problema com paternidade. Então ele não consegue viver debaixo de liderança, apenas quando isso o agrada, ou quando ele manipula isso, ou ela. Mas Deus quer restaurar você na sua paternidade. Deus está restaurando a mim na paternidade. A geração de Jeroboão é uma geração valente, competente, que realiza, mas uma geração carnal. Jeroboão representa uma igreja que confia na força do braço, que quer fazer as coisas do seu jeito, que quer estabelecer o reino com decisões próprias a seu bel prazer. Não há registros da paternidade de Jeroboão, e acredito que por isso ele passou a ter um caráter forjado para acreditar só nele e não num pai, e ele acabou levando isso para o seu reinado. Querido, nós estamos num tempo de preparar gerações. Ensine as gerações a confiarem no Pai. Quando nós vemos aqui que ele assume o reino, você vê claramente a fala de alguém seguro. Ele está preocupado que se as pessoas forem para Jerusalém adorar, as pessoas vão se agradar de Jeroboão pequenininho, e podem matar ele, podem tirar o reinado dele. Então ele começa a criar situações para não perder as pessoas. Toda vez, pastor Rafael, que você encontra um pastor proibindo um membro de visitar outra igreja, é porque o reinado dele não está baseado na segurança da casa de Davi, está baseado na pujança e grandeza do reinado de Jeroboão. Ele tem tanta insegurança de tudo que ele vive, que ele precisa cercear o livre direito das pessoas de cantarem onde querem, de pregarem onde querem, de estarem com outras pessoas que até pensam ao contrário, que não olham para a mesma direção. Não pode mais haver, e vocês são a próxima geração, não pode mais se levantar uma geração que proíba membros de visitar outras igrejas, de ver outros cultos, de ouvir outras pessoas. Nós precisamos pôr um fim a uma dinastia de Jeroboão que manipula, que acha que ovelha é propriedade. Querido, as ovelhas são do Senhor, o povo é do Senhor. Não seja inseguro, tudo que você tem foi Deus que deu, e se chegou a hora de você perder, é porque Deus quer te tratar para te levar a outros patamares, maiores ou não, eu não sei, mas viva na dependência de Deus, e você não vai ter medo de sombra. Eu tinha 12 anos, eu era tecladista, não vou falar denominação para não expor, mas o meu pastor, Ivan, se a gente fosse tocar em outra igreja, que não fosse uma igreja do campo, eu fui suspenso da igreja, pelo menos umas 5 vezes, porque fui tocar na igreja de um pastor, pai de amigo meu, que precisava de um tecladista ali, fazendo meia dúzia de notinha, fui lá ajudar, e quando souberam, caguetaram para o pastor me levou na frente da congregação lotada e disse: o irmão Tiago está em disciplina, porque a doutrina da nossa igreja não permite visitar outra. E fui suspenso, e quando acabava a disciplina eu visitava outra igreja de novo, e acabava a disciplina eu visitava outra igreja de novo. Não era rebeldia, mas irmão, ordem diabólica e esdrúxula não se cumpre. Eu lamento até por alguns delegados da Polícia Federal, que a revelia, são mais cumpridores de ordens do que delegados, donos da hermenêutica da lei, e andam cumprindo leis malucas, de togados. Esses dias eu vi uma delegada mais macho que muito delegado, ela dizendo: ordem,
maluca que fere a Constituição não deve ser cumprida. Entende? Então, irmãos, nós não podemos aceitar uma nova geração, porque nós somos a nova geração. Nós não podemos manipular as pessoas, porque temos medo delas irem embora. Queridos, tudo é de Deus, tudo é para a glória de Deus, tudo é para a vontade de Deus. Então, havia uma sombra na cabeça de Jeroboão. Qual? A sombra de que se as pessoas fossem em Jerusalém, isso enfraqueceria o reinado dele. Então ele diz aqui: se o povo voltar para o templo em Jerusalém, o seu coração se tornará ao seu Senhor e me matarão. Nesse reino não há espaço para a casa de Deus e para a sua cidade. Se o nome de Cristo for colocado no centro, e o foco for a mensagem, for a edificação da casa, o reino simplesmente se desfaz. Querido, se o Cristo não for o centro da nossa vida, nós estamos vivendo uma vida de dinastia de Jeroboão. Quando eu falo do tema da mensagem, Evangelho de Jeroboão, as duas dinastias, porque é o evangelho que tem sido pregado hoje, em alguns lugares, um evangelho que mede igrejas pelo seu tamanho, que mede pregadores pelas suas agendas, que mede pessoas, servos de Deus pelas suas conquistas. Isso está errado. O único que pode nos medir é Deus, e a medida que Ele vai fazer de nós é, se nós estamos vestindo vestes brancas, e estamos no centro da vontade de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus. Quando nós lemos o texto, nós vemos que Jeroboão, a insegurança que ele tinha no coração, fez ele criar uma adoração falsa, para sustentar o seu próprio ministério. Ele mandou fabricar bezerros de ouro, no lugar das pessoas irem adorar Yahshem, o verdadeiro Deus, no tabernáculo em Israel. Ele consagrou sacerdotes, não de acordo com o coração de Deus, mas fez consagrações políticas. Ele construiu altares fora de Jerusalém. Jeroboão não estava preocupado com o povo, ele estava preocupado com a sua própria posição de rei. Ele tomou ouro do povo e lhes apresentou: esse é o seu Deus, o bezerro de ouro. Ou seja, Jeroboão apresenta para o seu povo praticamente um evangelho sem cruz. E quando se prega um evangelho sem cruz, nós estamos vivendo um evangelho de acordo com o reinado de Jeroboão. Quando se apresenta um evangelho sem responsabilidades, nós estamos vivendo um reinado caído de Jeroboão. Quando nós apresentamos um evangelho baseado apenas e só no entretenimento para o povo, a obtenção de benefícios para si próprios, nós estamos vivendo o reinado de Jeroboão. E querido, nessa linha que Jeroboão vai. Jeroboão está dizendo para o povo: para que vocês vão a Jerusalém fazer sacrifício? Vocês vão se cansar. Eu faço um bezerro aqui, eu faço altares aqui, vocês não precisam se sacrificar. Irmãos, tem coisas que não dá para tirar da nossa vida cristã, porque senão nós podemos roubar você de uma ligação poderosa com Deus. Jeroboão quis poupar o povo do sacrifício. Querido, existem lutas que você está passando, que por mais que eu te ame como seu pastor, eu não consigo evitar que você passe, porque você precisa passar por elas para amadurecer, para crescer e para melhorar. Existem lutas que você está passando agora, que você não vai receber uma ligação, Deus não vai deixar ninguém te ligar, sabe por quê? Porque é um método de Jesus te tratar,
para que você amadureça e não coloque outras entidades a perder, outras instituições a perder. O Senhor está te tratando. Esse é o Evangelho. Tem dores, tem cruz, mas no final é vida e vitória. Creia no Senhor. É preciso que nós entendamos nesses dias, profeticamente, que a figura de Jeroboão está presente nos nossos dias atuais. Por quê? Porque Jeroboão fala de número, fala de grandeza. E muitas vezes nós nos impressionamos com números e grandezas, com centenas de milhares de reais, de posse, de templos. Mas querido, isso não significa aprovação de Deus. Isso só significa um crescimento que pode vir da parte de Deus ou da parte do homem. O evangelho do reino é um evangelho difícil, é tomado por esforço e exige que nós estejamos indo à cruz todos os dias. O evangelho dos últimos dias é um evangelho que nós precisamos ir todos os dias para a cruz. Adoração sem sacrifício não dá. O que Jeroboão propôs foi: adorem aqui. Para que vocês vão andar tanto? Andar 7 dias até Jerusalém. Por isso, pastor, que uma adoração, um sacerdócio musical sem sacrifício não dá. Às vezes a gente fica tentando agradar os componentes, agradar as ovelhas, mas nós estamos roubando delas a parte que lhes cabe do verdadeiro evangelho, do evangelho segundo Davi, o evangelho que é segundo o coração de Deus. Então muitas vezes quando eu vejo o obreiro dizendo: pastor, eu estou trabalhando tanto, teve uma fase da minha vida que eu queria agradar todo mundo, ninguém poderia ficar triste. Teve uma fase da minha vida, irmão, que eu ficava quase deprimido quando alguém dizia que perdeu o trabalho. Por quê? Porque ele ia sofrer, perder renda, e eu não queria que ele passasse por isso. Até o dia que Deus falou: que hora você vai parar de querer ser Deus na vida dos outros? Deixa eu tratar com elas. Ei, querido, eu te amo e não gostaria que você estivesse passando pelo que você está passando, mas se você está passando por isso, é porque um Deus poderoso já tem um plano finalizado para você, e no final eu quero profetizar: vai ser vitória na tua vida, vai ser restauração no teu casamento, vai ser uma empresa nova, vai ser restauração das tuas finanças, vai ser restauração da tua saúde, vai ser restauração das tuas emoções, vai ser um novo nível que Deus vai te levar. Mas você precisa aguentar o processo, e eu lamento pelas pessoas que pularam do barco no meio do processo. Pastor, o senhor está mandando um recado para algumas pessoas? Não, estou mandando uma mensagem clara. Eu não mando recado para ninguém. Pastor, o senhor está mandando uma alfinetada para alguém? E eu sou o Clodovil, eu sou costureiro para alfinetar os outros? Não sou, sou pastor e profeta. Na maioria tem um pouquinho de apóstolo, um pouquinho de evangelista. Eu não estou mandando recado não, eu estou mandando uma mensagem clara. Existem pessoas que, se estivessem aqui nesse ministério, já tinham rompido financeiramente, já tinham rompido na sua família, já tinham rompido no seu casamento, não pelo ministério, mas porque estavam no meio de um tratamento, mas não aguentaram e transferiram o seu sofrimento para a figura do pastor. Ah, esse pastor aí é meio duro, ele quer discipular todo mundo, eu não concordo com ele. Querido, eu lamento, mas lá no grande dia vai ter um telão onde os corações vão ser estudados, e você vai descobrir que, se você tivesse suportado o processo, você estaria num outro nível. Agora, Deus é um Deus de novas oportunidades todos os dias. Aonde você está, não pule do barco, aguenta o processo, porque Deus te ama como ama a mim igual. Amém? Quantos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Esse é um assunto muito sério. O autor de Crônicas classifica esse trabalho nos altos como sacrifícios aos demônios, porque a palavra de Deus diz que Jeroboão constituiu sacerdotes dos altos, e Paulo fala que nos últimos dias seria assim, meu irmão.
Paulo fala que nos últimos dias seriam assim: pessoas querendo lugares altos, mas se esfriando na fé, se apostatando na fé. Querido, que nós sejamos como os sacerdotes, como os levitas, os filhos de Israel, que não vivem um evangelho de aparência, nem de piedade, que promete coisas que Deus nunca prometeu e que prega um evangelho sem cruz, mas que nós sejamos como aqueles que caminham no reinado de Roboão, de Davi, que voltam para Jerusalém todo o tempo. Querido, nós somos a casa de Davi hoje. Nossa dinastia é a centralidade de Cristo. Nosso crescimento não pode ser fruto de esforço humano, de competência humana, de estratégia humana. É Deus quem vai fazer a minha obra, a tua obra, a obra crescer. Qualquer coisa feita com as suas próprias forças, por mais que cresça, não honra a Deus. Mas quando o teu crescimento vem de Deus, isso é poderoso. Eu quero dar um salto aqui. Eu quero falar uma vez mais do que Paulo disse sobre os últimos dias. Abra comigo tua Bíblia em 2 Timóteo, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Abre aí tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, diz assim, olha o que diz, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, diz assim: pois haverá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Haverá um tempo onde não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo com cera nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É impressionante como líderes que pregam apenas o que as pessoas querem ouvir e gostam de pregar histórias triunfantes, têm arrebatado muita gente. Mas isso precisa acontecer, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas iam fugir da sã doutrina e ir atrás dessa pregação, desse evangelho que afaga o teu pecado. O evangelho não pode fazer cócegas no teu pecado, precisa confrontar a tua mazela interior. É muito poderosa essa palavra. Certa vez Arão fez um bezerro de ouro, enquanto Moisés tinha subido para ter um encontro com Deus. Arão faz um bezerro de ouro, e depois ele avisa a Moisés que o povo havia se corrompido. E Moisés vê ali um povo focado em comer, beber, farrear. O povo estava preocupado em satisfazer as suas necessidades, não em se submeter à obediência de esperar o que Deus falou que ia fazer. E talvez nós estejamos vivendo isso. Pessoas que não suportam mais esperar nada, pessoas que não aguentam viver o que é certo, e sob a desculpa de um Deus que elas desejam de amor, elas criaram um Deus sem juízo, que não tem juízo. Nós vemos muitas coisas ruins que Jeroboão fez, mas quando nós olhamos para Judá,
Quando nós olhamos para Jerusalém, tinha um povo pequeno, mas que agradava ao Senhor. Isso aqui não tem a ver com tamanho de igreja, tem a ver com uma lição que Deus quer nos ensinar. Querido, não paute a tua vida se comparando pela vida dos outros. Não se compare com os outros, porque isso é muito destrutivo. Deus tem um plano só para você. Deus tem um lugar só para você. E Deus vai levantar você, se você conseguir passar pelo processo de Deus. Amados, quando nós voltamos naquela passagem de Moisés, que Moisés desce do monte, o povo havia se corrompido com um bezerro de ouro, porque o povo cansou de esperar. É no cansaço do povo que eles dizem: Arão, faz para nós um bezerro de ouro. Há quanto tempo você tem esperado essa vitória chegar? Há quanto tempo você tem esperado Deus fazer a obra dentro do teu casamento, da tua casa, das tuas finanças? Há quanto tempo você tem esperado? Deus ainda não fez? Você continua na posição? Então espera, porque Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu na tua vida. Aleluia. Nos dias de hoje, muitas pessoas perderam a fé, e não querendo mais suportar a obediência de esperar a volta do Messias, elas já inventaram doutrinas. E é por isso que muitas pessoas servem a Deus do seu modo pessoal, como se Cristo não fosse mais voltar. Deixa eu te dizer uma coisa, não se engane, Cristo não tardará. Da mesma forma que Ele foi, Ele vai voltar e vai pôr ordem na casa. Fica tranquilo que toda essa desordem mundial, Deus vai pôr ordem na casa. Deus vai organizar tudo. Deixa eu profetizar uma coisa, querido. Deus vai pôr ordem na tua casa, mas você precisa mergulhar em Deus. Você precisa ser discipulado. Você precisa abrir teu coração para que alguém trate. Você precisa andar na linhagem de Davi e não de Jeroboão. Roboão era um homem que não se preocupava com a aparência, ele se preocupava com a essência. E nesses dias eu quero te dizer uma coisa, querido. Se preocupe com a essência do teu coração. A maior ofensa que alguém pode fazer a você é te elogiar por algo que você sabe que não é verdade. Não aceite um elogio que você sabe que não condiz com o que você está vivendo. Em nome de Jesus, que o Senhor nos leve a uma só verdade. Não se entregue a um evangelho fácil, se entregue ao evangelho da cruz. E o evangelho da cruz tem sim renúncia. O evangelho de Cristo tem sim nãos. O evangelho de Cristo tem sim dor. O evangelho de Cristo tem sim turbulência. Mas o evangelho de Cristo, no final, é vitória e salvação para a tua casa e para a tua vida. Suporte essa luta, porque ela vai passar e você verá o manifestar de Deus na tua casa e em todas as áreas da tua vida. Mas busque a Deus, tenha tempo com Deus, ouça seus discipuladores, organiza a tua casa, que coisas poderosas vêm por aí. Deixa eu orar para te abençoar. Pai, fala conosco. Nós precisamos, Deus, ouvir a tua voz. Nós queremos, Deus, ouvir a tua voz e andar na direção que o Senhor tem para nós. Eu não quero viver o evangelho de Jeroboão, o evangelho de aparência. Eu quero viver o evangelho daqueles que são da dinastia de Davi, que agradam o teu coração. Faça uma mudança nos nossos corações e nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Querido, deixa eu te dar uma boa notícia. Domingo que vem, você poderá se inscrever a partir de quinta-feira
Você poderá, quinta-feira o culto ainda será online, né? Será transmitido online, mas no domingo você poderá se inscrever para assistir ou o culto da manhã ou o culto da noite. Será disponibilizado um aplicativo para que você baixe e você consiga se inscrever para ir ao culto da manhã e ao culto da noite. Mas tem algumas regras importantes a serem observados. Só quem poderá ficar junto são as famílias, porque já andam no carro junto e já moram na mesma casa. Então você que conseguir vir com a tua família, você pode sentar pertinho. Mas você que não virá com a família, você terá que respeitar o isolamento. Então toda a igreja está sanitizada com peróxido de hidrogênio, que é e quaternário de amônia, peróxido dos banheiros e quaternário de amônia em todos os itens de contato humano, porque são 2 itens aprovados pela Anvisa que eliminam o Covid. Na entrada da igreja vai ter alguém medindo a tua temperatura. Se você tiver febril, você não vai poder assistir culto. E você vai receber ali, vai ter um totem de álcool em gel para você pisar e sair um álcool na tua mão e você usar. No banheiro, eles estarão equipados com sabonete antisséptico. Então, querido, observe essas regras. Se você faz parte de um grupo de risco, abaixo de 10 anos para baixo, ou de 60 anos para cima, você não pode estar, por enquanto, na comunhão aqui presencialmente, porque segundo o Ministério da Saúde, você faz parte do grupo de risco. Então você que não é maior de 60 anos, não é 10 anos para baixo, você que não faz parte do grupo de risco com comorbidades, faça a sua inscrição e vamos voltar. Então nós vamos estar debaixo de um limite de 30%, não ultrapassando o que o governo determinou. A igreja de Jesus, ela é uma igreja obediente. Amém, queridos? Querido, deixa eu te fazer um apelo aqui. Nesse período de pandemia, nós não fomos isentos do valor do aluguel do templo e dos nossos compromissos salariais e de outros custos. Então eu quero te pedir, por favor, seja fiel nos teus dízimos e nas tuas ofertas. Por favor, seja fiel no teu dizimar e no teu ofertar. Eu tenho feito tantas sementes, querido, dentro da minha igreja e em outros ministérios nesse tempo. Eu tenho vivido tanta coisa boa. Deixa eu te encorajar. Se você não sabe transferir para a conta da igreja que está aparecendo aqui embaixo, ou você não sabe fazer o teu dízimo através do cartão de crédito, traga na igreja, eu vou receber e vou te abençoar. Mas eu quero te pedir, seja fiel, porque Deus vai te abençoar. No tempo dele, Deus vai te abençoar. Creia, não duvide. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está desempregado, está ofertando e dizimando do teu auxílio, não duvide do que Deus vai fazer na tua vida. Não duvide, continue crendo em Deus, em nome de Jesus. Amém? Então domingo que vem, eu já quero encontrar alguns dos irmãos. O restante poderá acompanhar o culto online ao vivo. Nós vamos, em nome de Jesus, conseguir transmitir ele. Talvez, eu não sei com a qualidade que nós estamos transmitindo hoje, talvez caia um pouco, mas vai ser transmitido em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero profetizar que amanhã você não vai acordar para a dor, amanhã você não vai acordar para a derrota, amanhã você não vai acordar para a tristeza, e amanhã você não acordará para o Covid-19. Eu quero profetizar que amanhã você acordará para a melhor semana da tua história. Que o amor de Deus, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Que a igreja de Jesus diga amém. Te espero quinta-feira no culto online, domingo no culto presencial. Deus te abençoe, graça e paz. É neste lugar que eu desejo estar, Senhor. Que coisa linda! É neste lugar
da vontade de Deus. Glória a Deus, Deus abençoe.